Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José. Para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Hoje é terça-feira e com muita alegria estamos celebrando a festa de São Bento. São Bento, tão conhecido, tão amado por nós. Quem de nós não tem pedido a São Bento que ele interceda por nós diante de Deus, que ele nos proteja? Quantas e quantas pessoas já trazem a medalha de São Bento consigo? Quantos rezam aquela oração ensinada por São Bento a todos nós, oração que ele mesmo rezava, a cruz sagrada, a cruz sagrada. Muitos de nós hoje já temos também essa graça de rezar com São Bento, essa oração inspirada pelo Senhor. Pois bem, que neste santo e abençoado dia, o grande santo que hoje celebramos, São Bento, interceda por nós diante de Deus e nos conceda a graça de nós vivermos na presença do Senhor, amando-o, adorando-o, servindo-o com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência e com muito fervor. Muito bem, vamos rezar o Salmo 16, preparando o nosso coração para ouvir o Santo Evangelho. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura proteção junto de vós. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me à proteção de vossas asas. Mas eu verei justificado a vossa face, e ao despertar me saciará vossa presença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem, amados, vamos então refletir sobre o Santo Evangelho do dia. Amados, apresentaram a Jesus um homem mudo. Esse homem, ele estava possuído pelo demônio. É tão doloroso ver alguém dominado pelo demônio. Hoje, no nosso mundo, talvez nós não encontramos com tanta facilidade uma pessoa possuída pelo demônio, mas encontramos tantas e tantas pessoas conduzidas por ele, infelizmente, guiadas por ele. Esses pobres irmãos não sabem o que estão fazendo, por não escutarem a Deus, por não rezarem, por não terem uma vida de união com o Senhor. Eles foram enganados e vivem ludibriados. Eles não são maus, é que foram enganados e por não darem a Deus nenhuma abertura, nenhuma chance para que Deus possa
falar. Eles vivem no mundo enganados, completamente enganados, perturbados por essas vozes que são do maligno. E então, sem saber, seguem essa voz e fazem coisas que desagradam a Deus, que ofendem o coração do Criador. Infelizmente, são muitos hoje os que são tomados por essa influência do maligno que tanto desastre provoca em nossas vidas, na vida de tantos e tantos que poderiam hoje viver na presença de Deus e que não vivem porque já estão completamente enfeitiçados, dominados e não conseguem mais sair de tamanha situação. Pois bem, o homem que foi levado a Jesus, ele era possuído pelo demônio. E quando o demônio foi expulso, porque o demônio não resiste, ele não pode fazer absolutamente nada se Deus não permitir, como o demônio não suportou a presença de Jesus e Jesus ordenou que ele saísse do homem, ele saiu. E na mesma hora, o homem começou a falar. É algo aqui que nos chama muito a atenção, amados. O demônio tinha deixado esse homem mudo. Vejam bem, isso é aquilo que de fato acontece. O demônio nos deixa mudos, surdos, cegos, paralíticos. Por isso que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, por isso que a gente não consegue falar sobre Deus, por isso que não enxergamos nada daquilo que é de Deus, por isso que ficamos paralisados em situações. Ele faz isso conosco, se nós não tivermos cuidado, se nós não formos ao encontro de Deus, não nos dobrarmos diante dele, se não procurarmos o Senhor, se não procurarmos a sua face, podemos viver a experiência desse homem de hoje e podemos viver coisas ainda piores. Pois bem, o homem ficou curado. Uma vez o demônio tendo saído dele, ele começa a falar. E todos que estavam ali, que viram a cura do homem, que viram a expulsão do demônio, eles começaram a dizer: nunca se viu coisa igual em Israel. Nunca se viu coisa igual em Israel. Que coisa maravilhosa, que experiência essas pessoas tiveram. Que experiência maravilhosa elas tiveram na presença de Jesus, estando com Jesus, vendo os prodígios de Jesus, os milagres, as curas estupendas realizadas por Jesus. Então, compreendemos bem isso que elas não conseguiram segurar, porque a boca falou daquilo que o coração estava cheio. Nunca se viu coisa igual em Israel. Agora, pasmem, amados, enquanto o povo louvava a Deus por tantos prodígios, enquanto o povo se admirava e dizia que nunca tinha visto coisa igual em Israel, os fariseus, e sempre eles, fechados neles, ludibriados pelo maligno, eles começaram a interpretar as coisas de forma completamente errada. Como sempre, quando não somos guiados por Deus, nós interpretamos as coisas de forma errada. Nós deturpamos os acontecimentos. E eles,
ao invés de também louvarem a Deus por tamanho prodígio, por tamanha graça realizada na vida do pobre homem que estava possuído pelo diabo, ao invés deles participarem desse louvor, vejam mesmo o que eles começaram a dizer. Eles afirmaram que Jesus estava possuído pelo chefe dos demônios. Então, como ele estava possuído pelo chefe dos demônios, ele expulsou aquele demônio. É tanta estupidez nessa frase, é tanta estupidez nessa afirmação, tanta loucura, que ficamos mesmo abismados. Ele está dizendo que Satanás está dividido. Então Satanás está se machucando, se ferindo. Ele está dizendo que Satanás está mandando embora os seus aliados, expulsando os seus aliados. Ele está dividido. Vejam a loucura. E maior loucura, eles afirmaram que o Filho de Deus, que é Deus, estava, então, tomado pelo chefe dos demônios. Quanta loucura, quanta loucura, quanta loucura. Meus irmãos, meus amados, eu tenho muito receio de que, porque não vivemos unidos a Deus, caiamos tão facilmente nas ilusões deste mundo, nas artimanhas do demônio. Sim, caiamos com facilidade nas falácias deste mundo, nas narrativas deste mundo. Nós não podemos nos separar de Deus, não podemos de forma nenhuma não ter uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, porque se não tomarmos essa firme decisão, podemos experimentar de um outro modo, é verdade, aquilo que esse pobre desse homem hoje, esse do Evangelho, experimentou. No caso dele, ele foi tomado completamente porque ele foi possuído pelo diabo, pelo demônio. Nós podemos ser, então, tomados pouco a pouco. Ele vai tomando nossa consciência, vai roubando tudo aquilo que de bom foi colocado em nós, vai destruindo as virtudes em nós, vai nos separando do grande amor que é Deus, vai endurecendo o nosso coração, nos tornando insensíveis a Deus e aos outros. E então a malícia começa a crescer em nós, a maldade, e quando nos damos conta, embora ele não esteja em nós como estava nesse homem, ele já está em nós de uma outra forma, porque ele nos roubou tudo que de bom nós tínhamos aprendido, tudo que de bom tinham semeado em nós, e agora ele nos pega como presa e nos leva para onde ele quer. Quão perigoso é tudo isso? Quão perigoso é tudo isso? Ora, o que vamos fazer? Que decisão vamos tomar? A decisão de nos unirmos cada vez mais a Deus, por uma vida de oração, por uma leitura assídua da palavra de Deus. Sim, buscando sempre meditar sobre as coisas do Senhor. É assim que vamos nos livrar das garras desse infeliz que quer a nossa destruição, a nossa perdição. Deus nos ajudará se tomarmos a firme decisão de nos voltarmos para Ele. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. São Bento, rogai por nós.